Bem, iniciando então essa parte de palestras aqui na sexta-feira, a gente vem com um tema bem inovador, que é uma continuidade até lá do congresso, do COBREAP, né, que foi um termo proposto, que eram inovações tecnológicas. Tá? E essa palestra ela é prática, são apresentação de cases. E, inclusive, um dos últimos cases que a gente vai apresentar é uma tecnologia moderna, bem inovadora, que se chama Georadar. E vai ser feita uma apresentação com o aparelho, para vocês verem a simplicidade que é o equipamento. E o que mais é necessário, isso aqui, é ter alguém que interprete corretamente o que você obtém no campo. Tá? Esse case que a gente vai apresentar de Georadar, ele foi feito em uma perícia 2 semanas atrás. Tá? E é uma perícia que vinha se rolando aí quase 10 anos, quando fizemos um laudo de ressalvas ao laudo do perito, né? Tudo que a gente ressaltou tinha expertise de um perito. E o Georadar veio e confirmou toda aquela argumentação que a gente fez. Né? Então, vai ser assim, o professor Luiz César de Luca, né? Eu sempre acho que você é o César, né? Que acho que a maioria conhece aqui, ele é o diretor do IDD, junto com o César Dyer, né? Ele vai fazer a primeira parte da apresentação com um case também. Se não me engano, é a fachada do século XXI. O de Ponta Grossa, isso. Depois, um grande expert, que é o engenheiro Kirk, né? Moreira. O Kirk tem master de treinamento bastante fora do Brasil, na Alemanha, em Portugal, no México, né? É um dos pioneiros no uso da tecnologia do Georadar e outros ensaios, que é a empresa que ele é diretor, né? A Brook, né? Brook do Brasil. Então, De Luca, eu passo a palavra para você, né? Depois, na sequência, teremos o Kirk e, finalmente, um ensaio, um case de Georadar. Tá? Muito boa tarde. Preliminarmente, eu gostaria de agradecer muito o convite do Emerson, juntamente com o IBAP, o convite do Instituto de Engenharia, para poder estar aqui compartilhando e passando alguma coisa para vocês. Uma missão bastante difícil, porque eu vou estar aí no meio de 2 experts, o professor Kirk e o Emerson, e eles falaram para mim assim, faça uma abertura da nossa palestra, e daí eu fiquei pensando, o que será que eu vou falar? O que será que eu vou falar para poder introduzir este assunto, esta temática dos ensaios não destrutivos? Então, vamos lá. Aqui, como o Emerson falou, alguma coisinha do currículo, vamos para frente. Então, para introduzir, certo, esta palestra, a palestra do Kirk e do professor Emerson, certo, eu vou contar uma pequena história para vocês. Uma história que eu achei muito interessante e que eu tive a oportunidade de assistir ela em Madrid pelo professor Fernando. O professor Fernando que contou esta historinha aqui. Eu acho que é interessante porque ela retrata bem a situação em que nós nos colocamos e que atores nós queremos ser nesta história. Então, quem é esta? É a Daniela. Não passa bem de saúde e tem muita tosse. E eu fui escrever fui fazer essa apresentação e acabei me imergindo. Então, 2 horas da manhã, eu acordei com tosse, dor de garganta, dor de cabeça. Até peço desculpas pela voz para vocês. Então tá aí, tá a Daniela. E quem são os atores desta história? Então, olha aqui, é uma reprodução da apresentação do professor Fernando Rodrigues Garcia, certo? A oportunidade que a gente teve de fazer um curso com ele lá em Madrid. Os atores são a sua mãe, certo? O seu noivo, que é estudante de medicina, a mãe, uma leiga, certo? Que tem um conhecimento
da vida, o estudante de medicina, o seu noivo e uma médica já experiente. Então, estes são os atores de nossa história. Quem nós vamos querer ser? Vamos ver. Então, a Daniela está com muita tosse. O que a mãe dela acha? Fácil. Sintoma é tosse, ela pensa que a causa certa é um resfriado e a solução é um paracetamol. Foi o que aconteceu comigo. 2h30 da manhã eu tomei 2 dragas de paracetamol 750. E eu acho que eu estou aqui nesta cena sendo a mãe da Daniela. Dá um remédio na experiência. E observe que é causa certa. Será que muitos profissionais não fazem isso? Vem algum problema na estrutura e assinam com causa certa. E vai ter o caso do Emerson, que um proprietário teve que pagar não sei por quantos anos hotel por ver uma tosse e a causa é certa. Então, a mãe de Daniela, o que ela tem? Ela não tem muito conhecimento técnico. Ela é baseada simplesmente em experiências anteriores. E não faz nenhum tipo de investigação. Faz uma investigação não exaustiva. Então, fizemos isso, serviu, voltamos a fazer. É o mais puro do empirismo. Será que não tem muitos profissionais de engenharia que fazem isso? Temos que fazer essa reflexão. Quem você quer ser nesta história? O seu noivo. O seu noivo, estudante de medicina, um perigo. O sintoma tosse. Opa, causas prováveis. Foi um pouco à frente de mãe de Daniela. É um resfriado ou uma alergia. Já conseguiu fazer um raciocínio um pouco mais profundo e a solução depende da causa. Já fez uma conjectura um pouco melhor. Nós, no âmbito da patologia, e tem muitos profissionais que tratam apenas a causa e esquecem de uma coisa anterior à causa, que é a origem. O que originou aquela causa? E aquela causa gerou uma manifestação patológica. Depende da causa. Vamos para frente. Tem um conhecimento limitado e tem pouca experiência. Pouca experiência, ou seja, um estudante. E aqui temos perigos. Este é um dos maiores perigos. Acha que não possui dúvidas. Acha que sabe tudo. Sabe tudo. Acha que sabe tudo. E acha que tem a sensação de controle total da situação. A interpretação da realidade está limitada pelo conhecimento. Então, antes não tínhamos conhecimento simplesmente na experiência pretérita. Agora já se tem um pouco de conhecimento, mas não se tem o quê? Não se tem o quê? Para quem está acordado? Experiência. Muito bem. E agora temos esta senhora. O sintoma é uma tosse. As causas prováveis. O resfriado da mãe de Daniela. O resfriado e a alergia do noivo de Daniela. Mas também pode ser um problema no estômago, também pode ser asma, também pode ser algum tipo de doença cardíaca, tabagismo, câncer. A solução depende da causa e origem. E como que ela vai fazer para determinar a causa e origem? Cá estamos. Na aula de ensaios não destrutivos, onde vocês vão ver a importância dos ensaios. Vai em algum médico, qualquer médico do planeta, entre nele e ele nem toca em você e diz: você está com isso. Você vai acreditar? Ou, pelo menos eu acho que a grande maioria gosta daquele médico que passa requisição de 500 mil ensaios não destrutivos, né?
ensaios não destrutivos. Ou minimamente evasivos, né? Tirar lá um pedacinho para examinar. Depende de onde que é um pedacinho, né? Vamos lá. Conhecimento. Então, a médica, o engenheiro, o profissional com experiência tem um conhecimento amplo, isso aqui, ó. O professor Dyer adora esta expressão, o professor Zé Marques adora esta expressão, e esta expressão é a verdade. Você tem que ter uma visão holística, você não tem que ver só a pontinha do iceberg, você tem que ver o iceberg. Você tem que ter uma visão holística, senão se condena o cara a pagar anos de hotel sem precisar. Vamos para frente. Esta profissional experiente, com conhecimento e com experiência, e não ter experiência não é demérito de ninguém, porque todos nós começamos sem experiência. Mas, porém, nós podemos não ter experiência, mas nós temos que ter humildade. Humildade. Lembra do noivo de Daniela? E esta profissional experiente, ela consegue estabelecer procedimentos metodológicos, uma determinada metodologia para atingir e determinar a causa e a origem. Diagnóstico para descartar problemas graves e identificar a real origem do problema. Manifestação patológica, mancha, causa umidade. E que originou esta umidade? Então nós temos que cavucar até a origem. Está aqui, retratando para a nossa área. Retratando para a nossa área, você tem esta cena. Mãe de Daniela, tensões de compressão. Até este grau de fissuramento que está dando um reflexo. Devido a tensões de compressão. Noivo de Daniela, tensões de compressão e tração por difusão com pouco aço. Tá? Um pouco mais elaborado. E a médica, o especialista em patologia, quem trabalha e milita nessa área, já levanta lá tensões de compressão, tração por difusões com pouco aço, corrosão das armaduras e tensões de atrito devido à frenagem e assim por diante. Vocês viram que quanto mais conhecimento e mais experiência você pode levantar mais origens, mais prováveis origens, e que você vai determinar a exata origem, muitas vezes fazendo os ensaios não destrutivos ou minimamente evasivos, né? Ou semidestrutivos, assim por diante. Então, o pensamento de cada um. A maioria dos casos, a origem é o resfriado. Às vezes trata-se de uma alergia, mas em alguma ocasião a causa pode ser mais grave. E nós, engenheiros, temos que saber diferenciar cada caso? Onde é que nós nos colocamos nesta história? Como é que nós encaramos? Aqui é uma historinha contextualizada. Como que nós encaramos os problemas que nós encontramos ali fora? Olhamos, batemos o olho, escrevemos e fazemos o cara pagar hotel por não sei quantos anos? O Emerson vai poder contar a história para a gente. Então, a conclusão desta historinha preliminar, pois eu tenho um case bastante rápido, do noivo de Daniela, o estudante de medicina. Olha o que ele faz. A falta de médico obriga a ir da causa ao efeito. Então ele sabe um monte de doença, e ele sabe lá o que causa. Mas ele não consegue fazer o caminho contrário, o caminho investigativo, que é sair da manifestação patológica, ir para a causa e para a origem. Então você veja, ele sabe que a alergia cria dano aos pulmões, que manda um sinal para o cérebro e que gera uma tosse. Isso ele sabe. É como nós saímos da faculdade. O senhor Dai adora a expressão, meio que decorando tudo. Nós temos superficialidade, nós não temos um raciocínio profundo. Então, existe aqui a tendência de esquecer outras possíveis causas. Já
a médica experiente, ela usa um método para diagnóstico, onde se levanta as hipóteses e vai se derrubando as hipóteses de acordo com, certo, cada ensaio e cada hipótese. Vai ser do efeito da manifestação patológica até a origem, passando pela causa. É sempre apoiadas em ensaios, otimizando probabilidade de acerto, que quanto mais conhecimento, quanto mais experiência, pede já os ensaios mais adequados. Tem em conta todas as possíveis causas e suas probabilidades e possui uma visão sistêmica. Tosse, que manda sinal para o cérebro, dano a pulmões, que pode ser isto, isto e isto. Então, que profissional você quer ser? A mãe de Daniela? O noivo de Daniela? Ou um médico? O médico da nossa área se chama especialista em patologia nas construções, nas obras civis. Que é uma ciência fantástica. Tivemos a oportunidade, o professor Kirk foi conosco lá para o México, há muitos anos atrás, fomos a Portugal, onde vimos estes ensaios e vimos estas coisas diferenciadas. Então, esta historinha preliminar é para te levar a uma reflexão. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Quem você quer ser? Aquele que olha, assina e se responsabiliza, certo? E manda o cara sair e gastar uma fortuna? Ou aquele que tem um conhecimento, que aplica métodos, que usa ensaios e que te dá a origem adequada? Esta é uma reflexão e a resposta depende de cada um de vocês. Nós tínhamos 2 cases que nós apresentamos lá no congresso do IBAP, um congresso fantástico que eu tive este ano, foi a primeira vez que tive a oportunidade de ir. Só que um é muito longo, ele é muito interessante, mas ele é muito longo, certo? É um case que levou anos e quem te acompanhou ele de cabo a rabo, e que numa próxima oportunidade a gente pode conversar sobre ele. Aqui o Emerson e o Kirk, a gente chegou em um acordo que era melhor um case mais simples, onde foram utilizados também ensaios. Então tá aqui, ó, da onde falamos? Então, case é um case onde existiam manifestações patológicas de estrutura de concreto. Onde se passou? Se passou no Paraná, mais exatamente em Ponta Grossa. E aqui estamos, que é o bloco M da Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma estrutura bem particular, uma estrutura que o projeto de concreto armado, moldado em loco, porém, foi feito em estrutura pré-fabricada. Teve-se um projeto de compatibilização, o que vocês acham? Claro que não. Teve, certo, um projeto da estrutura pré-fabricada, o que vocês acham? Claro que não. Simplesmente uma biblioteca. Professor Lacerda, uma biblioteca pesa pouco, né, professor? 1.000 quilos por metro quadrado, quando uma estrutura convencional, normal, usual, 200, 150, 250, olha quantas vezes mais. E o pessoal brinca com isso. E aqui você tem que ter uns olhos astutos, olhos que tem que estar se assemelhando aos olhos da médica de Daniela. Eu tive a oportunidade, nos chamaram para ir lá, chegamos lá e essa é a estrutura. Você chegava embaixo da estrutura, olhava a viga, você via fissuras capilares. Que de pronto você diria, retraçãozinha, uma besteirinha, e assim por diante. Vocês vão ver o que gerou. Nosso grande amigo, o professor Raul Osório de Almeida, que fez o reforço. Vocês vão ver o pequeno reforço no final. Então, haviam-se microfissuras nas vigas concretas. Chegava, olhava e dizia. A primeira resposta que você dizia é, isso não é nada. Isso não é nada. Porém, daí você entrava ali. Daí você ia para o pavimento superior. Então, no pavimento inferior, você olhava as fissuras e dizia, não é nada. As fissurinhas não é nada.
Se ia no pavimento superior e daí começava o festival. Aqui nós tínhamos uma viga e olha essa fissura aqui. Ah, olha aqui, aqui tem uma fissura horizontal. Puxa, como está dando reflexo, né? Não é que ela é uma fissura horizontal, eu quero ver. Ah, é isso aqui, ó. Ela fazia arcos, verdadeiros arcos em todas as paredes desta estrutura, dessa biblioteca. 1.000 quilos por metro quadrado. Uma escola. E o pessoal brincando. Já tinham contratado o noivo de Daniela, que passou uma gororoba qualquer. Passou uma telinha pilantra de nylon e uma massa corrida para se esconder o grito que esta estrutura estava dando. Invernizou. Coisa linda, né, Cambri? Isso. Fomos fazer daí um estudo. Opa, daí vamos entrar em campo. E quem queremos ser? Mãe de Daniela, noivo de Daniela ou médico de Daniela? Anamnese. Fomos fazer uma anamnese. Já contei um pouquinho para vocês. Aqui não tenho muito tempo, mas a estrutura era um projeto estrutural de moldado em loco que tinha sido substituído por, não uma estrutura pré-fabricada porruda de grande porte, por um galpão pré-fabricado. Onde as vigas eles tinham furado aqueles pilares do galpão, colocado umas barras de aço picareta e tentado engastar. Mas o professor Lacerda sabe que nada cai por uma única causa. Verdade, professor? Sempre é um somatório de besteiras. Um belo dia, o vão daquelas vigas que se viram a deformação em cima, sabe de quanto que era aquele vão? 7,80 metros, o vão real agora. Pré-dimensionamento, qualquer estudante de concreto armado, pré-dimensionamento, quanto que tem que ter mais ou menos de altura? 75, 78, 70, 65, um concreto um pouco melhor. E 40, tá bom? Mas por que foi 40? Por que foi 40? Por que todas as vigas estavam com 40? Porque tinham 7,80 metros. Tinham 2 pilares no meio que faziam um corredor. Então, 8 metros. Então o vão era pequeno. Então a viga de 40 superabundava. Mas esses pilares vão atrapalhar minha biblioteca, minha circulação. Simplesmente, pilar? Para que pilar? Que besteirinha, pilar? Para que pilar? Joga fora esse pilar. E não se mudou absolutamente nada no projeto estrutural. Tiraram? Ah, tiraram? O professor Dyer que dá de prova. Os ensaios não destrutivos foram feitos todo pela Dyer Technologia Corporation. Inspeção, então, anamnese, você descobrir a história desta estrutura. Fazer uma inspeção visual utilizando a regra número 1 de inspeção de estruturas. Lembra, Natália? Regra número 1, olhar e ver. Como assim olhar e ver? Tem como olhar e não ver? Of course. Vamos em qualquer restaurante aqui agora? Vamos lá na frente do garçom? Como é que é? Ele fica olhando você. Ele não está vendo nada. Fica olhando. Não está vendo nada. Fica olhando. E você chama. Na hora que ele parece que vem para você, ele desvia. Olha e não vê. Então você tem que olhar querendo efetivamente ver isso, que é uma inspeção visual detalhada. Usamos ensaios de avaliação de dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão. Aqui, eu acho que já está bem batido. Qual que é a norma de esclerometria, professor Dyer? Professor Dyer, meu consultor internacional de normas, qual? 7680. Certo? Se vocês pegarem a norma de esclerometria, ela não diz em nenhum lugar resistência do concreto. Fala em todos os lugares dureza superficial do concreto. Então, o ensaio de esclerometria ele é fantástico para você observar a homogeneidade do concreto. Se o concreto daquele pilar está similar ao concreto desse, daquele outro. E não para ver a resistência. E não para ver a resistência. Porque a dureza superficial ela aumenta com a carbonatação.
Este ensaio é super sensível, depende do operador, depende da posição, que se você bate em cima de uma brita, dá um resultado diferente. Se você coloca um pequeno ângulo, dá um resultado diferente. Se coloca mais velocidade, dá um resultado diferente. E assim por diante. Então, o ensaio de esclerometria é um ensaio não destrutivo, que tem a sua finalidade, que tem a sua utilização, mas é para ver a homogeneidade do concreto. Então, lá fizemos ensaio não destrutivo. Existem, certo? O professor Dyer aqui desenvolveu um método de correlação. 75 ou 84. A norma de esclerometria é 75 ou 84. Quem está marcando é 75. Obrigado. É uma consultoria. A de extração que é outra. Então, extração. Daí fizemos. Então, o professor Dyer desenvolveu um método de correlação do índice esclerométrico e não existe ainda uma lei que diga o índice esclerométrico deu tanto, você tem uma resistência indicativa à compressão de tanto. Não existe isso. Então, nós batemos uma série de pontos de esclerometria e daí fazemos extrações, certo? Em alguns pontos, e traçamos daí uma correlação entre o valor da resistência, a compressão daquele testemunho, com o índice esclerométrico que tinha dado naquele ponto. E aí você pode ter um parâmetro. Tem que tomar cuidado, quando se extrai, você desconfina o concreto, os valores são um pouco diferentes, tem todos um monte de coeficientes que dá para levar em conta, mas dá para trabalhar. Um método aqui, vamos dizer, minimamente evasivo, seria janelas de inspeção. Fizemos verificação das dimensões dos elementos estruturais, verificação da deformação. Aqui utilizamos um ensaio não destrutivo, utilizamos um nível digital de alta precisão na época. Certo? Isso aí já foi feito há algum tempo atrás, hoje em dia já está bem melhor a coisa. Fizemos reconstituição de traço e concreto, determinação do módulo da cidade de concreto e fizemos toda uma parte do estudo do projeto estrutural. Então, a anamnese, já contei um pouco da história para vocês. A anamnese é aquela historinha bem simples. Quando você chega na frente do médico e ele te pergunta, o que te trouxe aqui? E você começa a contar a história que te levou ali. Isso é anamnese. É você fazer uma investigação da história. Houve alteração do projeto arquitetônico, como eu já comentei. No projeto estrutural original, haviam pilares dividindo o vão de 7,80 m ao meio. 7,80 m ao meio, vai dar aqui 3,90 m, 40 centímetros está bem razoável. Está bem razoável. Mas daí tiraram os pilares, então ficou viga de 40 centímetros com 7,80 m. Chegaram a ser concretados e posteriormente foram demolidos, tinham concretado os pilares demolidos. Não havia nenhuma previsão de estrutura pré-moldada em loco, então essa obra estava uma maravilha. Que está um pouco ruim, na inspeção visual tinha fissura para tudo que é lado, bem aqui no meio, certo? Não tem como escrever aqui, mas teve uma deformação, certo? A viga se deformou assim, certo? A viga contínua se deformou assim, e isso aqui visto por cima era a fissura de negativo que tinha lá. Aqui que tinha o sistema picareta, olha, aqueles pilares bem picareta pré-fabricado, de galpão mesmo, e aqui que eles tinham concretado as vigas. Aqui a fissura, acho que aparece aqui, ó, bem no meiozinho lá. Avaliação da dureza superficial, fizemos lá, ensaio esclerométrico, não é objetivo agora aqui da aula de ensaio esclerométrico, fizemos ensaio esclerométrico, tivemos como segunda média esse valor, e daí fizemos a extração de testemunhos, certo? E tivemos os valores. Daí fizemos toda uma expressão de correlação e fomos assim trabalhando com essa parte da determinação da resistência concreta. Outra coisa, a extração de testemunho, fora ser utilizada para determinação, para esse indicativo da resistência à compressão, ela nos dá outras informações do tipo, isto aqui foi feito um furo na laje. Isto aqui foi feito um furo na laje. Um furo na laje. Então, você veja só. Você tem uma laje pré-fabricada, ou pré-moldada, onde aqui está o tijolo, aqui está a capa de concreto, certo? Aqui tem um contrapiso de 5, tem mais uma capinha de 1 e tem mais um emboço. Então, você veja só, no memorial deste projeto era piso 0. Botamos uma carguinha extra,
Então, olha lá, nunca acontece por um motivo só. Colocamos mais 6 centímetros aqui em cima. Aqui estava especificado em torno de 2, 2 igual a 8, também um pouco mais. Então, vocês vejam só que tinham várias situações aí diferentes do especificado. Foi feita a abertura de janelas de inspeção. Você dá uma olhadinha que o emboço os caras eram bons. Os caras eram bons de emboço. Isso aqui deve ter uns 6 centímetros de emboço. Quem já viu emboço mais que 6 centímetros? Quero ver aqui quem que é bom de achar emboço grosso. Não, emboço grosso? Vamos lá, Tessaro. De quanto que é emboço grosso que você já viu? Mais que 6? Professor Lacerda. Os caras foram bem lá. Sei. Esses eram bons, hein? No prumo, no esquadro. Então aí colocamos quanto de emboço? 37. Emerson, bateu o professor Lacerda, bateu os 37? Impossível. Não é Covid. E eu pensei que a gente estava bem, professor Dar, com nossos 28. Nós tivemos a oportunidade de ver um emboço de 28 centímetros. 28 centímetros, onde tinha blocos de concreto no emboço, fazendo enchimento. Tinha madeirite, mas madeirite do bom. Tinham 3 camadas de madeirite. Tinha o Saci Pererê, que é o outro case que não. Professor Rui Medeiros também já deve ter visto uns emboços, coisa linda. 12, coisa linda. Então tá. Então vocês vejam aqui, olha que a armadura bem distribuída, olha que coisa linda, igualzinho o professor Rui Medeiros ensina na disciplina de talhamento, né, professor? Olha que coisa linda. Então, a verificação de dimensões de elementos estruturais, aqui não teve muita diferença lá entre projeto, que era as alturas de 40, e eu executar 37,8, 38, aqui estava relativamente bom. Então, bem, deformaçãozinha, fizemos um estudo de deformação, flecha elástica mais definida a 4 centímetros, 3,12, porém, vocês vão ver que a coisa não está muito boa. Reconstituição do traço, fizemos o traço bem pobre, olha que coisa linda, 461 quilos de cimento metro cúbico. Isso aqui dá para fazer um super mega concreto. Determinação módulo elasticidade, 21 gigapascal, estava relativamente bom. Recomendações, bem, tem muita coisa aí no meio, só que tive que simplificar. Recomendações. Interdição. Quem aqui já mandou interditar alguma coisa? Emerson já mandou, Tessaro mandou, o professor Rui Medeiros mandou. Quando ele manda interditar, é coisa linda, né? Interdição imediata por medida de precaução para a realização do reforço. Então, nós recomendamos que fosse feito um reforço. Nós não fizemos projeto de reforço, nós não especificamos de reforço, nós recomendamos. Será que a nossa recomendação foi leviana? Será que nós estávamos errados? Levantamento, verificação do estudo do estado das fundações. Fundações? Tinha pilares que não tinham fundações, acreditam? Que os caras tinham colocado pilar feito palanque de cerca? Ponta Grossa. A universidade. Verificação do estudo de estado. Levantamento junto ao fabricante de projeto estrutural, não existiu. Projeto de reforço estrutural, de acordo, não tinha. Reforço da estrutura com técnica adequada. Bem, este laudo caiu na mão de um profissional de mais alta competência técnica, chamado Raul Osório de Almeida. Este laudo caiu
nós recomendamos reforço, tal. Será que nós estávamos errados? Dá uma olhada. Olha o reforço que foi feito. Olha o reforcinho. Será que nós estávamos errados? Nós pedimos para fazer um estudo de fundações. Será que nós estávamos errados? Olha aqui, ó. Putz, está bem ruim aqui, né? Ó, foi feito blocos de fundações. Não tinha. Tinha pilares que não tinha. Vocês podem perguntar para o professor Raul. Tinha pilares que não tinha bloco de fundação. Foi feito toda a fundação. Olha aqui, ó. Toda a fundação adicional. Toda a fundação adicional. Com isto que quero chamar a reflexão de vocês, a reflexão de todos nós, da importância de nós não de menosprezarmos o grito da estrutura. Aquela fissurinha ali, uma boquinha gritando, olhe para mim aqui. Onde nós temos que olhar com os olhos do médico experiente. Isso que não é uma brincadeira. Isso que não é uma brincadeira. A engenharia civil aqui, eu estou tendo a oportunidade de falar para uma plateia de engenheiros experientes. E vocês, os cursos mais antigos, cursos mais pesados, cursos mais profundos, e com a vivência que vocês têm, vocês sabem que a engenharia não é brincadeira. Que o engenheiro, quando projeta algo, executa algo inadequado, ele mata no atacado. Médico? Não, por vez, né? Médico sempre tem a justificativa. Qual é a justificativa do médico? Ele não resistiu. E o que o engenheiro pode falar? O pilar não resistiu? Podemos falar? Então, meus queridos, mais uma vez, espero que eu tenha fomentado, só feito a introdução, agradeço muito a oportunidade, tanto que o Emerson, muito carinhosamente, pelo IBAP, convidou, certo? Para poder estar aqui, fomentando e levando a reflexão da importância de se estudar mais adequadamente quando vocês tenham um problema. Então eu chamo para dar continuidade à palestra, depois lá no finalzinho, certo? Eu venho só fazer o encerramento. Muito obrigado pela atenção e paciência de vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite novamente para a gente ministrar a palestra, dando continuidade às maravilhosas palavras do professor De Luca. A gente vai apresentar alguma coisa relativa a ensaios não destrutivos. E o que são esses ensaios não destrutivos? A gente costuma dizer que o nosso trabalho, e aqui está eu e a minha equipe, uma parte da minha equipe, é como se a gente fosse o Friedmeiser, ou a mais, ou alguma coisa similar. Então, o médico, e assim o professor De Luca assim expôs muito bem, ao você ir no consultório, estou com dor no estômago, ou dor de cabeça, algum tipo de dor. E aí o médico solicita para que você vá lá fazer o ensaio, fazer um exame de sangue. E a gente faz o exame de sangue, mas a gente não diz, de fato, a causa da doença. A gente diz os parâmetros. Está com colesterol alto, baixo, como que está a sua glicose? Para que o profissional, o engenheiro, o médico da estrutura, possa fazer uma avaliação. Então, diante disso, a gente vai apresentar algumas técnicas, e eu digo que os ensaios não destrutivos assim são também chamados, porque eles também evoluíram como muitas coisas da medicina. Então, técnicas que não venham a agredir ou intervir, ou invadir de forma danosa a estrutura. Então, normalmente os ensaios não destrutivos, são técnicas que pouco ou nenhum dano causa à estrutura, e tornou-se um mais comum o avanço da tecnologia porque os dados são precisos. Então, ele é uma alternativa hoje moderna, tanto de resultados qualitativos quanto quantitativos. Então, medir quantos glóbulos você tem, qual é o número do colesterol. Vai morrer? Não sei. Aí eu preciso avaliar com outros exames,
e com o médico para eu tomar as medidas possíveis. Tá? Então, algumas das vantagens, como a gente já falou, pouco e nenhum dano à estrutura, né? Tornou-se mais comum com o avanço da tecnologia. Hoje a gente tem equipamentos na nossa empresa que são oriundos da Alemanha, né, da Suíça, dos Estados Unidos, de Israel. Né? Não sei se vocês sabem, mas Israel hoje é muito avançado na área de tecnologia de equipamentos e materiais, né, em função até do local que ele está, né, a faixa de Gaza, assim por diante, né, para não derrubar avião, enfim. O material permanece intacto e não coloca em risco o usuário. Então, hoje a gente consegue fazer ensaios sem, muitas vezes, ao menos que esteja já gerando algum dano à estrutura, você não precisa interditar praticamente a sua estrutura. As pessoas podem usar, não precisa gerar nenhum tipo de alarde, você pode usar para a estrutura e fazer, então, os ensaios. Tá? Você possibilita realizar uma pré-avaliação. Se você identificar imediatamente que a estrutura apresenta algum sinal de risco com o ensaio, você imediatamente já consegue, então, avisar as pessoas e promover, eventualmente, interdições. E aí, como eu falei para vocês, estruturas em uso. Tá? E esses são alguns ensaios tradicionais, né, em concretos e revestimentos, a esclerometria, que bem o professor De Luca assim informou, identificação hoje de armaduras. Hoje é possível eu identificar dentro da estrutura, sem precisar fazer inspeções, localizar armaduras longitudinais, estribos e o seu posicionamento. Resistividade, o quanto o meu material, nesse caso concreto, ele permite a penetração de agentes agressivos que podem estar contribuindo para a agressão da estrutura. Hoje eu consigo, e vai ser um case que eu vou mostrar rapidamente para vocês, eu consigo hoje identificar se a minha armadura possui corrosão ou não dentro da estrutura. Sabe por quê, gente? Já me chamaram algumas vezes para eu especificar reparos em estruturas. Puxa, tem aqui uma armadura exposta, ou algumas armaduras expostas, eu quero prever quanto que eu vou gastar de grout, argamassas poliméricas, materiais de reparos. Né? E essa estimativa muitas vezes pode ser precisa e muitas vezes ela pode estar furada. A pessoa que vai executar a obra, ela então está lá recomendado. Preciso acessar a armadura onde tem corrosão e remover toda a corrosão. Mas o que está visível, muitas vezes, ela é 10, 15, 20 centímetros. E a empresa especializada, quando ela vai fazer esse tipo de trabalho, ela começa a fazer as quebras e ela começa a ver que o barulho é um pouco maior. Não tem 20, tem 30, tem 1 metro, tem altura do pilar. Né? Então, como que eu posso prever, tanto como riscos, como medidas de intervenção, sem precisar gerar quebras nas estruturas, algum tipo de ensaio que identifique essa corrosão? Esse ensaio entrega essa resposta. Resistência de arrancamento, videoscopia, assim como existe a endoscopia para nós, né, para fazer biópsia e investigar, né, a gente consegue fazer isso também nas nossas estruturas, penetração de agentes também. E aí a gente tem algumas técnicas avançadas, como o ultrassom para concreto, a termografia infravermelha, escaneamento por radar e radiografia digital, que diria para vocês que são técnicas avançadas. Então, como o professor De Luca já explicou, e aqui eu não vou me delongar, mas só expor para que ele é útil, né? O primeiro ensaio, ou o mais tradicional, ou talvez o mais conhecido, é o ensaio de esclerometria, onde eu tenho um martelo de impacto, né? E ele, gerando impacto, ele me dá uma resposta, e assim como o professor De Luca disse, que é da dureza superficial, ao qual eu posso fazer correlações e estimar a resistência do concreto, mas nunca dizer a resistência é essa. Né? Mas estimar até para alertar o médico da estrutura, se a estrutura está fraca, se ela está de acordo ou se ela está vigorosa. Né? Então, eu gero impacto, existe na norma, eu faço pelo menos ou 3 quadrados, 9 círculos ou 16, né? E aí faço esses impactos e faço essa avaliação. Um ensaio muito também conhecido para identificar hoje o posicionamento de armaduras é a pacometria. Tá? Então, a pacometria, ele, através da reflexão de ondas,
o equipamento lê essa reflexão de ondas e identifica o posicionamento de barras. No entanto, ele não é um ensaio, talvez, né, tão preciso como os fabricantes de equipamentos assim os dizem, né? Então eles vendem, e aqui eu coloquei, né, que um equipamento desse, além de localizar as barras, ele nos fornece diâmetro de barra, espessura da camada, enfim. De fato, alguma coisa ele entrega, mas é um equipamento que ele tem uma certa sensibilidade. Quando eu tenho uma barra, ele vai muito bem. Quando eu tenho barras distanciadas entre si, ele consegue ler muito bem. Mas quando eu tenho barras muito próximas, gera uma interferência no equipamento ao qual, né, ele não identifica com precisão, por exemplo, o diâmetro dessa barra. E nesse nosso trabalho, né, de engenharia diagnóstica, todos os meus colegas que tentam fazer pacometria uma ou outra vez tiveram esse problema, né? Então ele é um ensaio bom, né, simples, mas quando eu tenho concentração de armaduras, talvez ele não seja um ensaio preciso. A questão do determinar o diâmetro da armadura para eu não precisar abrir a minha estrutura, até hoje, e me perdoe a maneira que eu vou assim falar, né, eu não consegui fazer e não consegui ninguém me mostrar, inclusive nem os fabricantes do equipamento conseguiram me provar que isso é fato, tá? Então, só para você ter uma ideia, uns 10, 15 dias atrás, eu estava dando uma aula em Santa Catarina e uns alunos vieram, né, comprar um equipamento de um fabricante não é nacional, né, e aí, mas bem conhecido no mercado, e falaram: professor, eu quero entender como funciona a determinação do diâmetro da barra. Um predinho de 3 andares, né? E então a gente foi nos pilares. E a gente foi determinar o diâmetro da armadura que a gente assim encontrou com a pacometria. E pasmem vocês que o equipamento leu 32 milímetros de diâmetro, né? Então, óbvio, a cara que eu fiz foi essa, né? Falei: ó, gente, não dá para confiar, eu posso ter esse tipo de interferência, e se eu tiver uma concentração de armadura. Então, para eu localizar, por exemplo, onde eu tenho barras para fazer extração de testemunhos, ele vai muito bem, né? Agora, para determinar coisas a mais, não. Esse ensaio, a gente chama de ensaio de resistividade. Por que ele é útil nos dias de hoje, né? Porque ele me ajuda a determinar ou a investigar o quanto o meu concreto hoje é poroso, né? Então, a gente pode-se fazer ensaios em ambientes industriais e esses ambientes estarem sendo, por exemplo, agredidos por sulfatos, que é extremamente agressivo ao concreto, carbonos, né, e outros, cloretos. Então, esse equipamento ele funciona de que forma? Ele emite ondas pelos equipamentos centrais e são pelas linhas centrais, e as linhas laterais, eles fazem a leitura do sinal do equipamento. Então, as ondas, elas são muito mais facilmente emissíveis quanto mais vazios eu tiver na estrutura. E se eu tiver mais vazios, quer dizer o quê? Que ele tem essa estrutura tem uma facilidade de penetração de agentes agressivos. Então, o equipamento ele consegue diagnosticar a tendência ou a facilidade de penetração de agentes agressivos da minha estrutura numa determinada região, tá? Aqui um exemplo, a gente está fazendo o ensaio em telhas pré-fabricadas numa indústria de derivado de milhos, aqui na região de Balsa Nova, ao qual foi chamado um engenheiro para fazer uma avaliação. Perguntaram para ele: tenho 34 telhas pré-fabricadas com 14 metros. Elas estão íntegras? Estamos com medo, né? Porque a gente já viu sinais, o grito da estrutura avisando que existe fissuras abrindo cada dia mais, né, nesses elementos. O engenheiro foi lá, né, em 34 telhas de 14 metros, ele bateu 5 pontos de esclerômetro em tudo e assinou um laudo dizendo: a estrutura está ok, não vai entrar em colapso. Levou o azar que 10 dias depois, a primeira telha rompeu, caiu e, por sorte, não acertou ninguém, mas caiu em cima de equipamentos. E assim, então, nos chamaram, e talvez eu levei sorte nesse dia, porque quando eu fui lá fazer a visita e a inspeção,
Eu cheguei no estacionamento para fazer a visita, começou a chover. Chuva de verão, 20 e poucos minutos. Parou a chuva, eu fui falar com as pessoas dessa empresa e eles me convidaram. Poxa, vamos lá dar uma olhada no telhado? Né? Quando eu fui olhar o telhado, todas as telhas estavam com água empoçadas. Tinham perdido o contra-flecha. Né? Então a gente já tinha uma ideia que a estrutura tinha perdido uma certa capacidade estrutural. Mas por quê? É uma empresa americana, para eu justificar investimentos de reforço ou substituição, preciso provar por que ela está sendo agredida. Então, um dos ensaios que a gente fez foi esse de resistividade, ao qual a gente conseguiu determinar que essa estrutura estava com excesso de sulfatos. O equipamento ele não diz isso, tá? A gente correlacionou com outros ensaios. E a resposta que ele deu, que era baixa resistividade, a gente precisava entender por que ele tinha. Fazendo extrações de pequenas amostras e enviando para o laboratório, a gente conseguiu determinar que nas regiões de baixo valores, ele tinha excesso de sulfatos. Tá? Esse é o equipamento que eu falei para vocês, que determina a corrosão da armadura. Né? A gente chama de equipamento de potencial de corrosão. Ele é bem simples, ele funciona através da diferença de potencial. Tá? Então, ele é um equipamento que eu tenho, ele funciona assim, né? Ele é ligado num voltímetro de alta impedância e ele tem aqui uma barra de cobre e um líquido, que é o sulfeto de cobre, que faz a leitura de diferença de potencial. Então ele gera um resultado mais ou menos assim, né? Aqui ele é bem ilustrativo, né? Quanto mais para baixo aqui, ou essas cores mais para baixo, quer dizer que a estrutura possui corrosão. Enquanto as partes mais de cima, e existem aí valores de normas estrangeiras, né, que balizam para dizer se existe ou não corrosão. Corrosão por quê? Ele me dá uma tendência se existe uma corrosão devido à carbonatação da estrutura, à invasão por cloretos e assim por diante. Tá? Tá meio, não está muito fácil aqui. Esse é o ensaio de videoscopia. Né? Então, hoje já existe uma técnica, por exemplo, eu fiz um ensaio, por exemplo, igual ao passado, de potencial de corrosão. Encontrei corrosão na armadura. Vamos ver se tem corrosão? Eu não preciso hoje quebrar a estrutura necessariamente para ver se ela tem corrosão. Faço um furo, uma furadeira de 10 milímetros, uma broca de 10 milímetros, e eu posso colocar um videoscópio para acessar essa armadura e fazer essa investigação. Né? Então, é uma das técnicas utilizadas. Alguns ensaios como ultrassom. Hoje o ultrassom ele é uma técnica que a gente chama de avançada, porque através da emissão ele tem um transdutor, um receptor que emite ondas, né, de baixa frequência. No concreto precisa ser de baixa frequência. A gente trabalha também com a investigação de estruturas metálicas, ao qual eu trabalho com ondas de alta frequência, porque o concreto aqui tem vários vazios. E aí, se eu mandar uma onda muito alta aqui, eu não consigo fazer, de repente, identificar alguma falha que a onda vai me explicar. Tá? Então, o que eu consigo determinar com a velocidade ultrassônica dentro de estruturas de concreto? Se o concreto está homogêneo, uma tendência, né, de resistência, uma estimativa de resistência, né? Consigo determinar se existem fissuras, vazios dentro dessa estrutura e assim por diante. Então, ele funciona assim, né? Eu coloco um transdutor, um receptor, ele manda a onda. Se encontrar, por exemplo, como está nesse caso aqui, um vazio, essa onda ela vai ser descontinuidade, vai ter uma outra continuidade, uma outra frequência, e o equipamento no seu visor vai me dizer em que distância eu tenho essa frequência deslocada. Tá? Então o equipamento é bem simples, um transdutor, um receptor, e que faz essa leitura. Tá? A gente também tem um ensaio de termografia infravermelha. Esse ensaio é muito interessante porque ele determina o que o olho, numa inspeção, mesmo olhando e querendo ver, né, a gente não consegue ver, né, mesmo a gente querendo. Tá? Por ter esse equipamento, essa técnica, ele tem lentes que vai ler temperatura na faixa do infravermelho. Né? Como o que, por exemplo? Infiltrações de água, né? Como temperaturas aquecidas. Tá? Então, são câmeras que a gente chama de câmeras termográficas, né?
e por diferença de temperatura, na leitura do infravermelho, ele consegue fazer a leitura de algumas manifestações patológicas, infiltração de água, desplacamento, por exemplo, de revestimento em fachada, né? Localização de objetos. Então, olha só, né? Aqui, ao olho nu, eu quero enxergar uma infiltração, porque eu sei que o piso aqui está estufando, que o rodapé está estufando. Aonde está vindo essa infiltração? Então, essa técnica da termografia, ele consegue determinar aqui aonde a água está se acumulando, né? Equipamentos elétricos, diferenças de temperaturas, assim também ele vê. Aqui, só por curiosidade, nos chamaram numa casa em Santa Felicidade, né, Felipe? Que existia aqui desplacamento de revestimento de forma constante. E aqui dentro era um banheiro que tinha uma banheira em todo esse ponto aqui. Tá? E aí o morador, ele estava incisivo, dizendo, não, a banheira ela não tem problema, a gente instalou, fez uma excelente vedação, não existe problema, foi bem impermeabilizado, etc. Deve estar vindo lá do pavimento superior ou é problema de chuva. Quando a gente aplicou a câmera termográfica, a gente determinou aqui que existia um problema lá dentro da estrutura de uma falha de rejuntamento, mas era esse ponto que existia um acúmulo de água e que não estava vindo de nenhum outro ponto. Tá? E o que eu quero falar para vocês agora, algumas outras técnicas que o Emerson vai finalizar, uma delas, né, que técnicas avançadas no diagnóstico de estruturas. A primeira delas, o georradar. De forma resumida, o georradar é como se ele fosse um tomógrafo, né? Apesar de ele não emitir ondas radioativas. Cada material tem uma resistência dielétrica. E o equipamento ele lê essa resistência dielétrica e interpreta em forma de ondas. Então, é equipamento de alta precisão para determinar hoje, por exemplo, posicionamento de armaduras, vazios em estruturas, espessuras de concreto, com alta precisão. Né? Então, tudo isso a gente consegue fazer, né, dentro de uma estrutura, inclusive determinação de tubulações, elementos de transição e assim por diante. O equipamento é esse carrinho, tá? Ou esse aqui é usado para o concreto, para determinar falhas e encontrar elementos dentro de estruturas de concreto. Esse aqui é para solo. Né? A gente tem esse equipamento. Recentemente a gente fez um trabalho para um frigorífico não muito conhecido no Brasil, chamado JBS. Né? Recebemos. Tá? Que eles tinham comprado uma área, e essa área era uma área de ampliação, e eles queriam fazer uma ampliação, e eles sabiam que até uma profundidade de 4 metros passavam algumas tubulações, só que eles não sabiam aonde passavam as tubulações. E eles precisavam fazer as fundações, a estrutura nova, sem furar as antigas. Então a gente utilizou essa técnica do georradar, ao qual a gente determinou todo o posicionamento da tubulação nesse solo. Tá? No concreto, ele funciona dessa forma, então ele emite uma onda e ele tem como resposta a diferença dielétrica de cada material. Então a gente consegue determinar todo o posicionamento com precisão, seja a armadura concentrada ou não, o que o pacômetro, por exemplo, hoje não faz. Né? E ainda a gente consegue fazer um ensaio e gerar uma imagem 3D do posicionamento, como eu vou mostrar para vocês para frente. Então, é só mais exemplos de aplicação. Ele é um carrinho, inclusive ele está aqui, a gente vai fazer uma demonstração, e ele nos dá essa resposta, tá? Que num primeiro momento parece muito estranho, né? Mas aqui ele dá essas respostas como se fossem ondas. Então, essas ondas que vocês estão vendo aqui é onde está a minha armadura, nesse caso. Nesse caso, há praticamente 5 centímetros aqui de profundidade. Esse mais claro aqui, né, possivelmente um vazio dentro da estrutura. Então, nesse trecho aqui, até esse trecho dos 3,5 metros até os 10,20 metros, existe um vazio de praticamente 1 centímetro dentro do concreto. Né? Então, são essas respostas que o georradar me fornece com precisão. E olha só, aqui o que eu falei para vocês, eu consigo até hoje fazer, em elementos especiais que assim necessitem, uma
geração de uma imagem 3D, com o posicionamento de armaduras, tubulações e assim por diante. O 2D é fornecido dessa forma. Tá? E o pessoal às vezes fica assim com tecnologia nova um pouco receoso, né? Eu só acredito vendo. Isso aqui é uma laje, né, que se duvidava que os cabos de proteção passavam nesses pontos que a gente determinou. E após o ensaio, quando se faz o rompimento, se verificou que a profundidade e o posicionamento que a gente falou que estavam os elementos, assim estavam na estrutura. Tá? E para finalizar as técnicas avançadas, eu queria falar para vocês de uma delas muito interessante, que para mim, né, é a melhor técnica, porque realmente ele te dá a imagem com precisão do que você tem dentro da estrutura, que é a radiografia. No nosso caso, a gente trabalha com a radiografia digital. A gente obtém a imagem e já faz a digitalização de forma imediata. Só lembrando os conceitos da radiografia, gente, né, eu tenho uma fonte emissora, né, então o que a gente conhece dos hospitais é a fonte de raio-x. Né? A gente trabalha com raio-x e raio-gama. Toda fonte radioativa, gente, obviamente, ela é perigosa, danosa à vida humana. Tá? Então, você não pode tomar radiação? Você pode tomar radiação por doses limitadas. E isso é controlado. Tá? A gente tem esse controle. Tá? Eu digo isso para vocês porque não é qualquer um que pode trabalhar com fontes radioativas. Eu, o Felipe, por exemplo, a gente fez cursos na CENEM, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde todas essas fontes são controladas. Então, hoje, se você quer trabalhar com radiografia, seja fazer um ensaio em concreto, vou comprar uma fonte de raio-x, você não compra. Você precisa ter liberação da CENEM. Por quê? Porque nós tivemos, no mundo, 2 casos graves, né, que foram recordes mundiais de desastres por radiação. Chernobyl, né, e talvez o considerado o maior deles, se ele não for, ele é equivalente a Chernobyl, que foi o caso de Goiânia, né, que resumidamente, não sei se vocês lembram, que foi aqueles 2 catadores de papel que invadiram uma clínica em Goiânia, né, eles encontraram um equipamento que tinha césio, né. Então eles encontraram, o césio ele é blindado com chumbo, né, para você controlar, ele emite radiação, só que ele é controlado pela espessura do chumbo. Né? Então eles viram aquele equipamento pesado, né, vou vender para o ferro velho, e levaram assim para o ferro velho, e aí quando o dono do ferro velho recebeu esse equipamento, ele abriu, né, puxa, isso aqui vai dar um bom dinheiro. Ele viu aquele pozinho, né, brilhante. Ali ele já estava, sem tocar no césio, ele já estava sendo contaminado. Ao tocar, já é uma contaminação grave. A pior contaminação é a injeção, que foi o que aconteceu com a filha dele. A filha dele começou a manipular o césio no momento que ela estava jantando, né? E aí a mulher também, e no outro dia estavam já doentes, né? Vômitos, diarreias, e foram para o hospital. E aí, como todo bom médico, né, iniciante, talvez, desculpe, não é uma crítica, né, comentou ou falou que tratava de uma virose. Então volta lá. Né? E aí passou, até acontecer a primeira morte, que foi da menina, depois de 10 dias, um dos médicos do hospital, ele suspeitou que poderia ser uma contaminação radiológica. Então entrou em contato com a CENEM. E a CENEM, por coincidência, naquele dia, tinha uma pessoa lá em Goiânia, né, com um equipamento chamado Geiger-Miller, que mede a radiação. Né? Então ele faz toda a leitura da radiação. Normalmente, quando a gente chega perto de uma radiação, né, Felipe, é bem pouquinho, né, as leituras, porque a gente toma todas as medidas cabíveis. O inspetor da CENEM, deixa, eu vou verificar. Antes de sair ele ia até o hospital, que estava aproximadamente 10 quilômetros do hotel que ele estava. Antes dele sair do hotel, ele ligou o Geiger-Miller e ele achou que o Geiger-Miller estava quebrado, porque o equipamento ele foi tudo e estourou. Quem lembra, né, da história, né, interditaram lá, ou levaram todo mundo para o estádio Serra Dourada, né, para fazer verificação de quem estava contaminado e assim por diante. Né. A mulher morreu, a filhinha morreu, o dono os catadores de papel ficaram com braços amputados, e o dono da oficina ele morreu em 2012
de cirrose. Então as pessoas estão fazendo estudo para ver se de repente a cachaça, né, não elimina a radiação do corpo. Tá? Então, gente, é perigoso trabalhar com radiação. A gente toma todas as medidas. Por que eu estou contando toda essa historinha para vocês? Porque vocês vão ver algumas imagens que esse equipamento, essa técnica nos fornece no diagnóstico de ensaios não destrutivos. Mas a gente não pode fazer em qualquer lugar. A gente só pode fazer em área que a gente consegue isolar, que é normalmente área industrial. Tá? Então, área urbana, toda a movimentação que eu faço com a fonte, eu preciso avisar a CENEM. Se eu quiser fazer uma demonstração aqui, mesmo que isole toda a área, etc., a CENEM não autoriza eu fazer uma demonstração em ambiente público urbano. Tá? Então, funciona assim, uma fonte que passa pelo objeto e grava num filme o defeito. Né? Então, é uma fonte que pode ser raio-x ou, nesse caso, raio-gama. A gente utiliza como raio-gama o irídio 192, 175, né? 75? Ah, tá. E o selênio, né? Não lembro os números finais. Um colimador que é para a gente apontar a radiação, para não dispersar no ambiente, filmes e revelação. Então, um exemplo, assim, ó, eu coloco aqui o meu filme, né? Faço a radiografia. Então, a gente sempre isola a área, como eu falei para vocês, né? Então, faço a emissão da fonte com o irídio, aqui nesse caso é o irídio 192, né? E aqui, só para você ter uma ideia, foi numa laje, né, um ensaio. Isso aqui é a imagem da armadura dentro dessa laje, com precisão. Então, a gente consegue desenhar, inclusive, ou refazer, no caso de um as-built, essa armadura na laje. Né? Então, só para vocês entenderem como funciona o processo. Olha só para vocês entenderem, isso aqui é uma armadura, o branquinho dentro do concreto, ao qual eu consigo ter com extrema precisão todas a dimensão dessa armadura. Hoje a gente tem um equipamento que faz o escaneamento e eu já consigo medir, inclusive, a dimensão dessa marra, tá? Com precisão. Aqui é uma falha numa solda, só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó, a caixinha com o conduíte dentro de uma laje. Consigo ver perfeitamente. Consigo ver cabos, inclusive rompidos, dentro de uma estrutura de concreto com precisão. Quanto tempo? É muito tempo, né, Felipe, para obter isso daí, né? No máximo, uns 5 minutos? 2 minutos? Né? Então, é muito rápido a gente fazer esse tipo de ensaio. Né? Então, eu vou apresentar rapidamente 2 cases para vocês. Né? Uma delas aqui em Curitiba e outra no Rio de Janeiro. Essa aqui em Curitiba a gente foi chamado, né, porque é um edifício que tinha lajes em concreto armado de um edifício corporativo. Haviam fissuras no negativo das lajes, em um edifício de 10 pavimentos. Segundo a análise do projeto por um engenheiro estrutural que estava trabalhando na perícia, o negativo deveria estar numa distância, segundo a análise estrutural dele, entre 2 a 2,30 centímetros. Mais do que isso, ele não estaria fazendo efeito nenhum. Né? Se suspeitava-se, então, que dessas distâncias. E a técnica tradicional para investigar toda a estrutura levaria de 15 a 18 dias para eu ficar picoando partes do concreto para ver se a armadura estava ali presente e em qual profundidade ela ali estava. A gente fez isso em meio-dia, reduziu de 15 a 18 dias para meio-dia, utilizando a técnica do georradar. Olha só, então aqui é um exemplo de uma das vigas que a gente analisou. E aqui a gente encontrou que essa armadura, que são todos esses pontos verdes, ele variava aí de 3 centímetros a quase 5 centímetros de profundidade, num ponto que estava fissurando. Né? É 12 centímetros. Tá? A espessura da laje aqui, 11 centímetros. 11 centímetros. Esse pontinho aqui que diz o final da laje aqui, 11 centímetros, e as armaduras negativas estavam entre 3 a 5 centímetros. E o Felipe estava fazendo o ensaio. E aí era uma perícia, daí estava o perito, assistentes de um lado, assistentes do outro, acho que tinha umas 15 pessoas no dia, eu e o Felipe. E aí a gente foi para uma outra laje, e o Felipe me chamou, falou assim, Kirk, vem aqui, por favor. Né? O que aconteceu? O equipamento está estragado, né? Porque aqui não tem negativo. E tinha trincas elevadas nesses elementos aqui. Né? E, de fato, eles quebraram depois e não encontraram os negativos.
Então, aqui um exemplo da aplicação, como esse é inclusive a laje que a gente estava aplicando e não encontrou o negativo. Não tinha. Não tinha armadura. Não tinha armadura. Né? Aqui a gente só conseguiu enxergar a armadura lá no final da laje, uns 2,5 cm no final da laje. Né? Mas a armadura negativa, sem chance. Então, a técnica, aqui a gente passando o carrinho para fazer a aplicação. Né? E a gente chegou até a fazer um ensaio 3D aqui num ponto que foi solicitado, que se tinha uma dúvida, que tinha um vazio, alguma falha, alguma coisa assim, mas não foi encontrado, encontrou as barras, tudo tranquilo, mas não encontrou a falha. Então, a técnica do 3D, a gente tem um gabarito, que depois o equipamento faz a leitura e um software interpreta isso daí. E esse segundo, para eu finalizar a minha participação aqui, foi um case no Rio de Janeiro, né, que é uma obra do edifício da Marinha do Rio de Janeiro. Tá? Eu esqueci de colocar o tempo aqui, mas é uma obra que já tinha praticamente seus 30 anos. Tá? A estrutura estava em concreto armado, estava aproximadamente a 20 metros do mar, né, então sob a ação de maresia. Existia um cobrimento médio da armadura, o concreto aproximadamente 2,5 cm, e argamassa de 3 a 5 centímetros. E foi solicitado para verificar pontos estatísticos de corrosão, para ver se tinha ou o quanto estava corroído essas armaduras depois de 30 anos. A gente adotou a pacometria para identificar onde estavam essas armaduras e o potencial de corrosão. Então, aqui um croquis de alguns pontos que a gente fez o ensaio do potencial de corrosão. Tá certo, né? Aqui seria muito fácil eu vir apresentar para vocês, olha, o equipamento funciona, né? Tem corrosão, né? Mas o que aconteceu, né, que eram esses pilares que o pacômetro identificou aqui os pontos onde estavam, inclusive, os estribos e a armadura principal, e o potencial de corrosão, a corrosão da armadura. Só que o que eu falei para vocês, muito fácil. Eu achei alguns pontos com corrosão, mas num dado momento, foi o pilar 42, o equipamento não deu resposta, dizendo, não tem corrosão. Fui lá e repeti o ensaio, e novamente, o equipamento não fez leitura nenhuma. E aí eu comentei, né, e aí estava um capitão da Marinha lá, falou assim, olha, nesse pilar não tem corrosão. Falou assim, impossível, 30 anos, é impossível você precisa investigar. E aí eles quebraram a estrutura, e de fato, né, aqui só um exemplo, né, aqui a gente fez a pacometria para identificar a armadura, potencial de corrosão, inclusive sou eu que estou fazendo o ensaio aqui. Né? Olha só, é que está ruim a imagem do projetor, mas a armadura branquinha, sem nenhum sinal de corrosão, aquele pilar 42. Né? Então, não tinha de fato, o equipamento de fato falou assim, ó, esse pilar não precisa de nenhum tipo de intervenção de tratamento de armadura, porque ele não apresentou corrosão e a contraprova afirmou, né, que não existia nem no estribo e nem na armadura principal não existia corrosão. Né? E agora, tem um caso muito interessante que eu gostaria de chamar o Emerson, né, que foi um trabalho que foi feito há 2 semanas atrás, que é essa casa, eu coloquei entre aspas, ele vai explicar um pouco melhor, né, que é condenada estruturalmente no litoral. Gostaria de agradecer a atenção e depois fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado. Já está na sequência? Esse caso, ele é de uma perícia judicial. Tá? Tinha o perito, eu acho até que é o mesmo lá daquele prédio que o Kirk mostrou, e nós fazíamos o trabalho de assistência. Existiu, antes da ação, um laudo extrajudicial, no qual o perito informou que havia flecha excessiva nas lajes e que, portanto, a casa estava sob risco de colapso estrutural. Com a advindo da ação, o juiz determinou que a família que lá residia saísse e que o aluguel fosse suportado pelo dono da empresa de engenharia. Longos, acho que uns 8 anos que ele vem pagando o aluguel. Tá? Sem a possibilidade de entrar no imóvel, foi analisado o laudo do outro perito e chegamos à conclusão que não havia risco estrutural, que aquelas anomalias, aquelas fissuras que lá existiam, não eram de origem estrutural. Pois bem,
Aí veio, há cerca de uns 20 dias atrás, o perito nomeado, convocou os assistentes, estivemos na residência, e o perito também concordou que aquilo não havia risco estrutural. Mas e como é que prova? Prova com a ferramenta, ele mesmo já tinha usado em outra ação, o uso do georradar, menos perigoso, né? Não tem emissão de raios, essa coisa toda, né? E achei fantástico o laudo, porque o georradar, ele simplesmente identificou e provou as nossas argumentações de que não havia risco estrutural. E o que acontece? Que a gente precisa tomar cuidado como perito. Você não pode nunca dizer que tem um risco estrutural, que tem um risco de colapso, sem a devida comprovação técnica. Não tinha o georradar? Não tinha. Há 8 anos atrás não tinha. Pelo menos aqui no Brasil. Tá? Mas tinha controle de recalque, não é? Tinha pinos de medição, leitura com equipamento no milésimo do milímetro, e você ia comprovar se tinha ou não tinha. A laje que foi afirmado uma contraflecha excessiva, ela tinha, com o georradar, ficou determinado que era 15 centímetros. É quase impossível uma laje, para uma carga de uma parede em cima da laje, que ele vinha ter problemas. E a casa tinha uma condição específica que ela encostava partes do corpo dela nas divisas, sem junta de dilatação. Tá? Então, muitas vezes, aquela rachadura que a gente vê em 45 graus, ela não é recalque de estrutura. Muitas vezes é o cisalhamento transversal, que acontece nos elementos de vedação por ser mais frágil. Então, aqui, ficou que nem você, tá? Ficou fraco, né? Mas olhem aqui. Ele tem ali, entre as vergas, entre as portas, tem uma rachadura. Então, foi identificado qual era o problema. Foi passado o georradar ali, identificado que tinha as armaduras de verga, né? Porém, era um efeito térmico. A mesma coisa aqui, né? Você tem, Felipe, que passou o carrinho junto? Aqui, ó, ali nesta imagem do lado direito é já o carrinho do georradar. E ele é tão prático que você pode usar no piso, horizontalmente, você pode usar na parede, fissuras horizontais, ou verticais ou inclinadas, e nas lajes. Ele também identifica a posição da ferragem, não dá o diâmetro, mas dá a posição onde tem ferragem, qual é o recobrimento que você tem. Né? Isso, vamos apresentar. O Felipe, o Kirk fugiu, o Kirk não quis ir lá fazer um ensaio com a gente, foi o Felipe, né? Muito bem feito até. Né? Ele é bem portátil, é um equipamento que a gente consegue o resultado instantâneo, então as imagens são geradas no mesmo momento em que a gente faz o ensaio. Porém, elas são muito melhores interpretadas no software, posteriormente, mas a gente consegue muitos resultados já no instante do ensaio. Né? Ali foi quando a gente fez o ensaio na casa, no imóvel residencial lá em Paranaguá. E o mais interessante é que a maioria das fissuras que o engenheiro condenou a casa, elas eram oriundas dos conduítes da parte elétrica, que por falta de manutenção vieram a trincar, e não por nenhum recalque estrutural ou coisa assim. Foi a passagem do conduíte, tanto na laje quanto nas paredes, que originou essas trincas. Essa domeia do lado externo da casa, né? Aquela do lado direito aqui se refere ao teto,
que realmente era uma rachadura grande, até impressionava, mas ali dentro tinha um conduíte. Aqui eu fiz um ensaio prévio que eu consegui pegar a estrutura por baixo do tablado. Então aqui eu já tenho, em tempo real, eu sei qual que é a estrutura e o tipo da estrutura por baixo, sem mexer em nada, né? Parte elétrica, que eu consigo ver tudo. E ali, o Kirk já falou, essas ondas assim mostram ferragem, não é isso, Kirk? Ferragem de pilar. O Deluca. Então, a gente tinha feito no Congresso a apresentação do laudo de estabilidade estrutural do coxa, né? E como a gente já vem na onda da inovação, a gente resolveu trazer uma informação de um ensaio simples de fazer e bastante conclusivo. Tá? Professor, o senhor vai falar do grito, né? Só me coloca em saia justa esse povo. Então, vocês vejam só. Tudo que foi falado aqui, certo? É para nós evitarmos problemas maiores na estrutura, certo? É para nós fazermos essa parte de diagnóstico. Para a gente, eu estava conversando com o professor Daya, que é uma felicidade bastante grande, quando o Kirk foi fazer nosso curso no México, viu o georradar, gostou da técnica, se aprofundou e praticamente é caso único no Brasil, né? O georradar. Você e a USP. Então, pô, a gente fica bem animado com essas coisas. E, certo, eu tenho dado umas palestras e eu tenho costumado encerrar as palestras na área de patologia com este manifesto que um grande amigo nosso, o Dr. Carlos Campos, que foi um dos diretores do Ibracon, ele é geólogo, certo? Ele escreveu logo após o desabamento da Estação Pinheiros do metrô de São Paulo, que ele batiza de O Grito da Estrutura. Até rapidinho eu vou ler para vocês aqui, porque isso aqui é bastante interessante. O grito da estrutura. O mundo do veterinário é de decifrar murmúrios, miados, mugidos, olhares ou uma inclinação de cabeça. É adivinhar sentimento nos irracionais. É uma aproximação com os instintos. É identificar a origem de uma dor. Então, vejam a analogia com as estruturas. A origem de uma manifestação patológica. Ou de uma tristeza através da observação da indisposição para alimentar. É o entender da renúncia à vida. O animal sofre, perde a alegria e tem que se fazer algo urgente para salvá-lo. No mundo do engenheiro também deve haver esta comunicação silenciosa. Identificar e avaliar uma patologia estrutural requer sensibilidade para o imponderável, para o imensurável. Não há números e nem análise computacional que permita uma avaliação impessoal. Como o professor Kirk falou, estamos à procura do número. O recado da estrutura vem através de uma fissura, um deslocamento, um desaprumo, um recalque, uma mancha, um destacamento, uma perda de nível. São manifestações silenciosas. O grito por socorro de uma fissura de um pilar pode ser extremamente incômodo para quem identifica, mas pode passar despercebido para o inexperiente. Este grito não chega ao seu conhecimento, como muito avalia ser um probleminha. E em muitas ocasiões providencias para que se esconda o sinal com uma massa ou uma telinha de nylon ou uma pintura fajuta. E daí manda a estrutura calar. Nos últimos 40 anos tem-se notícia com certa regularidade de sinistros e catástrofes nas obras de engenharia. O pavilhão da Gameleira em Belo Horizonte tem mais de 60 mortos. No mesmo ano, em 71, elevado Paulo de Frontin, no Rio, mais 20 mortos. O edifício Palace 2, também no Rio, e tantos outros pavilhões, igrejas, edifícios, marquises. Ainda não saiu totalmente da mídia recente o desabamento do túnel da Estação Pinheiros do metrô de São Paulo. Sem exceções. Todas estas obras pediram por socorro e ninguém ouviu.
O Palace 2 no Rio, por mais de 2 anos, gritou por socorro. Os responsáveis, construtor e síndico do condomínio, optaram por aplicar um analgésico. Alguns técnicos depois aplicaram uma massinha barata onde saía fragmento dos pilares. Por dias e até semanas, o túnel do metrô de São Paulo clamou por socorro. Fissurou o solo no entorno, incomodou a vizinhança, fissurou casas, aumentou a infiltração, por fim, fissurou o concreto projetado do túnel. E mesmo assim só desabou no dia seguinte. Há uma máxima jurídica que diz: a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Será que o engenheiro pode, por desinformação ou falta de experiência, ignorar o grito da estrutura? Isso aqui foi escrito do Dr. Carlos Campos, geólogo, diretor do Ibracom. E assim, eu, o Emerson e o Kirk agradecemos a presença de todos. E esta aqui são minhas 4 filhas, que também agradecem. Muito obrigado.